Pessoal, boa noite a todos. Pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pessoal que está nos acompanhando pelo Zoom, né? Nós vamos começar uma live novamente, maravilhosa, que estou até nosso professor Fernando Dias, né? Eu vou explicar um pouquinho. Meu nome é Eduardo Gouveia, para quem não me conhece. Eu sou hipnoterapeuta clínico, hipnólogo, PNL, Programação Neurolinguística, né? Administração de Empresas. A MCI, para quem não sabe, surgiu agora nessa época de pandemia, através de dois amigos, Celso e Marco Hirossi, na qual nós encontramos aí numa virtual curso, inclusive do nosso amigo professor Fernando, é o Alex Cobbs, também um outro professor da região de Bahia, Salvador. E nós vimos afinidades e resolvemos montar a empresa MCI. MCI é Mental Converse Institute. Essa empresa veio com o propósito de a gente poder diferenciar os protocolos realizados já hoje na parte de hipnoterapia. E aí nós surgimos com a lives, começamos a surgir com as lives e trazer os maiores especialistas na área de hipnose, hipnoterapia, PNL, os terapeutas. Então a gente está com essa ideia, esse formato. Em cima desses conhecimentos que vão passando para nós vamos criar nossos próprios protocolos, ok? Passo a palavra agora para o nosso amigo Marco Hirossi. Por gentileza, Marco. Boa noite, meu nome é Marco Hirossi, eu sou hipnoterapeuta de paixão, engenheiro de profissão. Muito obrigado pela presença, pelo tempo aí que está dedicando a gente, Fernando, e eu vou passar a palavra para o Celso agora, ele se apresenta e já conversa contigo. Já passo para você. Celso, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Meu nome é Celso Gonçalves, pedagogo, psicopedagogo e apaixonado por hipnose já há muito tempo e hipnoterapeuta há mais de 10 anos. Então, essas lives têm como objetivo ser um bate-papo entre amigos, mas de uma maneira pautada de conhecimento, trazendo personalidades com muito conteúdo, muitas dicas, muitas dinâmicas nesse sentido, para somar e aproximar as pessoas através do conhecimento. Professor Fernando, seja bem-vindo. Fique à vontade para começar. Muito obrigado, Gouveia, muito obrigado, Celso, Marcos, né, pela oportunidade. E meu nome é Fernando Dias, eu sou hipnoterapeuta. Hoje eu digo que sou hipnoterapeuta e sou químico nas horas vagas, né? Sou professor de química nas horas vagas. Hoje a minha principal atividade é com hipnoterapia, com cursos de hipnose e, como eu falo, eu trabalho hoje em apenas uma escola. Desde o ano retrasado eu vim diminuindo as minhas cargas horárias, né, nas instituições. Então hoje eu não estou mais nem nas faculdades, nos cursinhos, eu só estou ensinando em uma única escola, tá? E minha atividade principal é a hipnoterapia. Então, falar sobre hipnose e educação, para mim, é um grande prazer, porque eu tenho prova social, né? Eu elaborei o meu curso, toda a minha trajetória dentro da hipnose na educação, pautada em experimentos que eu faço com os meus próprios alunos. Eu venho fazendo esses experimentos já há uns 3 anos, né, com os meus próprios alunos, e obtendo resultados cada vez mais satisfatórios. Então, no ano passado, por exemplo, no ano retrasado, eu só tive 2 alunos, e olha que química é uma disciplina que nem todo mundo gosta, né? Mas eu tive 2 alunos apenas em recuperação no ano retrasado. No ano passado, eu só tive um único aluno na recuperação, tá? Isso eu estou falando em turma de 3º ano, tá? Porque assim, o meu método, a aplicabilidade da hipnose, da PNL dentro de sala de aula, eu faço mais intensamente com as turmas de 2º e 3º ano. Então, como o 3º ano é a turma de saída, então eu normalmente faço a minha calibragem, na verdade, né, com as turmas de 3º ano. Então, no ano retrasado foram 2 alunos, no ano passado foi apenas um único aluno. E isso, eu digo que foi realmente graças à hipnose, eu tenho como comprovar que foi graças à hipnose, exatamente porque quando eu aplico a técnica, as coisas modificam. Os alunos do 2º ano, por exemplo, 1º ano, que eu não trabalho com a hipnose,
por que, tem muita gente que pergunta, por que você não trabalha com a hipnose com os alunos de primeiro ano? É um pedido do próprio colégio, tá? Do colégio que eu ensino. Então, eu não trabalho com o primeiro ano. Na verdade, o colégio queria que eu trabalhasse apenas com a turma de terceiro ano, que é a turma que vai fazer Enem e tudo mais. Mas eu não quero, porque não é em um ano que a gente vai fazer milagre. Então, o que é que eu faço? Eu já começo a preparar os meus alunos do segundo ano, eles já passam a conhecer hipnose, já passam a se beneficiar da utilização da hipnose, da PNL. Então, eles já têm um certo conhecimento. E esse ano eu ia fazer, inclusive, como eu falo, né? Os meus alunos são as minhas cobaias. Então, eu ia fazer uma modificação, que era trabalhar com a hipnose sem dizer que estou trabalhando com a hipnose. É uma coisa que eu já venho fazendo, na verdade. No ano passado, eu fiz isso até um certo ponto, só que eu tive muitos alunos que se tornaram meus alunos de hipnose. Então, eles descobriram, então não teve como guardar muito segredo. E esse ano eu queria fazer exatamente isso. E a gente vê os resultados acontecendo a cada dia. Então, quando o meu aluno, por exemplo, quando ele vai fazer uma avaliação, ele chega e me pede para eu chegar 5 minutos antes. Professor, dá para fazer aquele negócio de relaxamento? Ele não sabe o que é. Então, ele fala, aquele negócio de relaxamento. E aí, pô, beleza, vamos lá. E aí a gente faz uma sessão ali de relaxamento para que ele possa diminuir a sua ansiedade. Eu ensino sempre alguns exercícios que diminuem a ansiedade, estimulação bilateral, ou então trabalhar com as cores, alguma coisa, respiração principalmente, né? Todas as técnicas envolvem muita respiração. E aí eles vão e fazem. E se por um acaso, durante a avaliação, eles começam a se sentir nervosos, ansiosos, aí você vê um aluno que às vezes está ali e ele está lá fazendo. Aí, no início, os colegas, quando vêm, dão risada. Mas depois eles percebem. Quando eles percebem que isso aí realmente funciona, que dá certo, aí você vê de vez em quando um aluno lá e isso não tira a atenção de ninguém, está todo mundo, eles olham, continuam fazendo a avaliação. Então é muito legal, é muito bom isso. E hoje, assim, tem muitas técnicas. O meu objetivo é ir ensinando cada dia. Olha, pessoal, vou ensinar aqui uma técnica para vocês de concentração. Vou ensinar aqui uma técnica para que você possa controlar suas emoções. Vou ensinar uma técnica para ansiedade. E aí, cada dia, a gente vai enriquecendo isso. Eu sempre digo que nas minhas aulas, de 100 minutos, na verdade, eu não tenho 100, eu só tenho 90. Eu sempre reservo 10 minutos para poder falar sobre algo que não esteja correlacionado aos meus assuntos, não esteja correlacionado à química. E isso, tem muita gente que diz, você perdeu tempo. Se você for pegar, então, se são 10 minutos, então, em 5 dias é uma aula que você está perdendo. Não estou perdendo nada, muito pelo contrário, eu ganho. Eu sempre digo para os professores, nas reuniões, né? Eu sempre digo, gente, a hipnose e a PNL estão presentes no nosso dia a dia. Todos os dias, nós estamos utilizando, mesmo que a gente não saiba, a gente está utilizando a hipnose e a PNL. Ou dentro de casa, ou com os nossos alunos. E eu digo mais, dentro de sala de aula, se a sua aula não for uma aula hipnótica, sua aula não presta. Simples assim. Eu já falei isso para diretor de escola. Às vezes a gente vai mostrar o planejamento, o projeto, né? Para poder fazer, aplicar na escola, ser contratado e tudo mais. E aí tem muito professor que diz, não quero hipnose, não quero saber de hipnose na minha escola. E eu já disse várias vezes, me perdoe, então você tem os piores professores do mundo. Porque se você tem um professor em sala de aula e esse professor não consegue manter o foco dos seus alunos, esse professor não presta, ele tem que ser mudado. A Mir Clark, né, já dizia o seguinte, que no dia que um professor, se um computador for capaz de substituir um professor, esse professor deve ser substituído. É simples assim. O professor, ele sempre deve existir. Uma máquina não vai substituir o ser humano. Mas, se por um acaso a máquina começar a substituir, tiver a capacidade de substituir o ser humano, esse ser humano tem que ser substituído mesmo. Porque a parte emocional, a parte humana, e eu quero que vocês pensem em um determinado conteúdo. Né? Mas eu quero que vocês pensem, antes de dar o assunto, antes de começar a explanar o assunto. Vocês já ouviram falar sobre alguma coisa sobre o assunto? Por exemplo, eu vou dar uma aula sobre funções inorgânicas, aí ácido, base,
Você já ouviu falar sobre um ácido? O que é que você acha que é um ácido? E aí eu deixo o aluno falar, eu não falo nada. A minha aula não começa comigo. A minha aula tem que começar com o meu aluno. A minha aula começa de baixo para cima, e não de cima para baixo. Se ele começa a aula, ele começa a se interessar muito mais, porque não é o professor que está ali falando o tempo inteiro, entende? Então, é ele quem traz a ideia. Bem, aí eles vão falar, eu deixo eles falarem, tá certo, está errado, não vou dizer nada, e a gente vai fazendo apenas alguns ajustes. Eu pego o que um fala, o que o outro fala, e isso é uma coisa que eu faço questão, e deixo bem claro para os meus alunos, é que meus alunos, eles não ficam calados. Ah, mas eu sou tímido, eu não sei, eu não gosto de falar. Então vamos resolver esse problema de timidez? E aí eu não faço nada em sala de aula. Eu chamo, olha, vou resolver seu problema de timidez. Quer apostar quanto comigo? Que na próxima aula você vai apresentar o assunto. Né? Eu faço um desafio, o aluno adora desafio. Né? Olha, eu vou fazer essa aposta com você. Se eu perder, certo? Se eu perder essa aposta, eu não vou dizer para você o que eu vou te pagar. Tá? Mas se eu vencer, eu quero uma caixa de chocolate. E aí pronto, o aluno chega, vai, interage ali. O meu primeiro contato, né, com as minhas turmas, eu faço uma elaboração, na verdade, de empatia entre eles, o que a gente chama de rapport. E o meu rapport, lógico, eu faço a minha apresentação, estou ali, utilizo a palavra, a linguagem deles, né? É muito importante porque a comunicação, na verdade, não é a forma como você se expressa. A comunicação é a forma como as pessoas entendem o que você fala. Então, o que é que eu faço? Eu vou utilizar ali o máximo possível, lógico que na medida do possível, né, com alguns limites, mas eu vou utilizar a linguagem deles e vou entrar no mundo deles. E aí, depois que ali, já estabeleci, já fiz a minha apresentação, já estabeleci um certo rapport, para fortalecer isso, o que é que eu faço? Eu utilizo uma técnica de mentalismo. Utilizo uma técnica qualquer de mentalismo, faço um efeito de mentalismo em sala de aula, com eles. Para quê? Porque eu quero que o aluno, ele tenha a ideia de que, que legal, como foi que isso foi feito? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que é truque, mas às vezes dá a impressão de que você realmente está lendo a mente do cidadão. Eu pego uma carta de baralho, faço um truque, né, um efeito de mentalismo, e aí, olha, pensa na carta e olho para o olho dele e digo, pensa numa carta, essa carta aí. A carta grita aí, como se você estivesse transmitindo para mim mentalmente essa carta. A carta foi tal, e aí, como é que fez isso? Pronto, beleza. Ah, foi truque. Muita gente diz, foi truque. Truque não, eu li a mente dele. Vamos fazer de forma diferente? Aí eu faço o truque, jogo as cartas para cima, as cartas caem no chão. Olha, a carta que você pensou, você não consegue ver. Se a carta estiver de cabeça para baixo e não der para enxergar, eu digo, não dá para você, não tô vendo. A carta não tá virada. Aí ele já fica, como assim que não tá virada? Não, beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou desvirando a carta aqui, vou desvirar todas as cartas e vou separando algumas. Não precisa me dizer nada. Aí pego uma pessoa, coloco ali e digo, olha, você vai transmitir mentalmente para mim essa carta. Aí vou separando, não está nesse grupo, não está nesse, não está nesse, não está nesse. Pronto, a carta foi essa? Como assim? Não tem como saber. Pronto, beleza. Aí, mas sempre tem aquele aluno que diz, não, isso é truque. Pronto. E aí eu não vou dizer para ele que, não é truque. Eu vou dizer o seguinte, poxa, engraçado, é truque. Realmente você tem razão, é um truque. Eu quero que você me diga como foi que eu fiz esse truque. Eu vou te dar uma semana para você me dizer como foi que esse truque foi feito. Obviamente, você pode pesquisar na internet e tal, e aí ele fica louco, eles ficam loucos. Olha, tá aqui uma caixa de chocolate, certo? Eu levo, né? Uma semana depois, tá aqui, uma caixa de chocolate. Se você acertar como foi que eu fiz o truque, então você leva a caixa de chocolate inteira. Se não, todos os seus colegas vão ganhar o chocolate menos você. Aí, para não ficar assim também, não criar uma situação, eu pego uma bala de hortelã, uma balinha de hortelã pequenininha, e aí pronto, dou o chocolate para todo mundo, tá aqui, o seu prêmio de consolação é esse aqui. Mas ainda tá valendo, se você descobrir como foi que eu fiz, beleza. E aí você cria uma amizade, uma coisa que muitos professores, coordenador, normalmente diz o seguinte, não, o professor tem que manter uma distância do aluno. Não, o professor não tem que manter distância do aluno. O professor tem que manter limite.
que é totalmente diferente. Eu tenho que ser amigo do meu professor e ser amigo, do meu aluno. E ser amigo do aluno não significa dizer passar a mão pela cabeça, dar nota graciosa, fazer gracinha, piada, contar piada o tempo todo. Você pode contar uma piada durante uma aula? Pode. Dentro do assunto, eu normalmente, quando eu conto, todas as minhas piadas, elas são contextualizadas. Por quê? Essa é uma forma, é a forma como o nosso cérebro funciona, que a gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas o que é que acontece? Se eu estou dando uma aula importante, um assunto importantíssimo para aquele aluno, aí tal, no meio daquele aluno, daquele assunto, eu conto uma piada que não tem nada a ver. Daqui a 2 semanas, quando ele for fazer a avaliação, o que foi que ficou na cabeça dele? A piada. Então, eu não quero que o meu aluno, tá? Ele me veja como um adversário. Eu estou ali. Na minha sala, a primeira coisa que eu faço quando eu entro em sala de aula é pegar aquela mesa do professor, que para mim aquilo aqui é horrível, eu boto ela para o canto. Eu boto a mesa e a cadeira para o canto. Primeiro que eu não sento, não sento mesmo, então eu boto tudo para o canto. E a minha sala, normalmente eu peço para eles fazerem semicírculo. Eu dou aula de semicírculo. Essa ideia do plano cartesiano ali e tal, isso e aquilo, quem está na frente, quem está atrás, não, nada disso. Eu só faço uma distinção do seguinte: quando eu vejo que tem um aluno que é um pouco mais desatento, né, que não consegue se concentrar bem, que é um pouco mais agitado, eu peço para ele, eu não exijo, mas eu peço. Pô, cara, não é melhor você sentar aqui? E, por incrível que pareça, eu não preciso ordenar, não preciso mandar nem nada. Ele mesmo percebe, o professor percebeu alguma coisa aí, ele pega o livrinho dele e vai sentar ali mais próximo de mim. Então, sempre. E eu sempre estou muito próximo dos alunos, porque eu boto em semiciclo, porque eu gosto de andar. Eu gosto de dar aula andando o tempo inteiro. E aí eu me direciono, muitas vezes eu me direciono para os alunos. E isso faz com que a gente crie uma amizade forte, entende? Então, por exemplo, eu todo ano eu sou convidado para poder ser paraninfo de turma. Algumas turmas minhas de alguns anos atrás, que hoje já estão dentro da faculdade, estão se formando, aí me pedem, professor, olha, aqui o convite, vá lá que você vai ser um dos homenageados e tal. Então, eu gosto muito disso, eu gosto do contato com o ser humano. E o contato com o aluno, eu acho que é fundamental. Porque a partir do momento que eu quero passar informações e conhecimento, porque existe uma diferença entre informação e conhecimento. E aí é que muito professor peca. Porque o professor pensa que ele está em sala de aula para poder transmitir informação. Não. Esse é o péssimo professor. O professor está em sala de aula para transmitir conhecimento. Conhecimento e informação são duas coisas distintas. Informação você recebe agora e daqui a 2 semanas, quando chega a 2 semanas, essa informação já se perdeu. O conhecimento não. Você vai passar aquela informação de forma com que aquela informação se transforme em conhecimento. E para isso, eu explico, isso é uma coisa que eu explico no primeiro dia de aula com os meus alunos, que é o funcionamento cerebral, como é a neuroplasticidade do nosso cérebro durante o aprendizado. O que é que ele tem que fazer para que ele, amanhã ou depois, ele não precise estudar na véspera de uma avaliação. Eu quero que o meu aluno tenha um aprendizado definitivo. Eu não quero aquele decoreba em que ele pega, eu vou estudar hoje, né? Mas eu estou estudando aqui, vou fazer a prova. A prova terminou, 1 semana depois eu não sei mais nada. Eu não quero um aluno assim. Eu faço esse teste todos os anos. Eu pego o melhor aluno da sala, né? Normalmente é o melhor aluno da sala. Aquele aluno que tirou 10 na avaliação. Aí, beleza, tirou 10, joia. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa avaliação, onde ele tirou 10, e na semana seguinte, depois que eu fiz a correção, tal, isso aqui, entreguei a prova, 1 semana depois, eu chego pro aluno e digo, me ajude aí, velho, me faça o gabarito aqui dessa prova, a mesma prova. Me faça o gabarito aqui dessa prova. E aí dou a prova para ele. Aquele 10 se transforma em, no máximo, quando chega a 6. Entende? Ele tinha tirado 10 há 1 semana atrás e agora está tirando 6, tem alguma coisa estranha. Mas isso aí é normal. Por quê? Porque ele está estudando para fazer uma avaliação. E, gente, esse problema não é um problema existente apenas nos alunos de ensino médio, de ensino fundamental. Não. Pós-doutores fazem a mesma coisa.
Entende? A minha prova, e como é que eu posso comprovar isso para vocês? É a prova da OAB. Tem algum advogado aqui que possa comprovar o que eu estou dizendo nesse momento? Vamos lá. A prova da OAB. 3,4% é a média dos alunos que passam na OAB anualmente. Ou seja, o que está acontecendo com essas faculdades que não estão conseguindo aprovar seus alunos? Não, a culpa não é da faculdade, não. A culpa é dos próprios alunos que estão estudando sempre para poder fazer uma avaliação. Ele estuda sempre na véspera da avaliação para fazer a mesma e depois, acabou aquela avaliação, não houve aprendizado. Não houve aprendizado. Houve um decoreba para fazer uma avaliação. E é isso que a gente quer eliminar. A minha ideia é transformar os meus alunos em estudantes. Eu não quero alunos, eu quero estudantes. O Brasil está cheio de alunos. Tem milhões de alunos aí. Agora, quantos realmente estudam? Porque aluno é aquele que assiste uma aula, né? E quando você assiste uma aula, você tem um entendimento, no máximo, um entendimento do conteúdo, certo? Estudante é aquele que estuda, que está em casa estudando. Ou seja, o aluno, ele está assistindo uma aula, que é uma atividade coletiva. Ele está ali e aprendendo, o professor transmitindo, né, muitas vezes apenas informações e não conhecimento. Tá? E ele ali está ali balançando a cabeça, feito calango, concordando com o professor, tal. Entendeu? Entendeu. Beleza. Vai para casa. Quando chega em casa, o cidadão vai dormir a tarde toda, quando só acorda para poder assistir malhação. Quando chega de noite, ele resolve fazer uma atividadezinha sem nem ter lido sobre aquilo que ele viu de manhã. E aí, deixa para lá. Não, a prova é daqui a 2 semanas ainda. Não está aí não. Deixa a disciplina para lá e assim ele vai se enganando a cada dia que passa. E aí, a partir do momento que ele deixa para estudar aquele assunto na véspera da avaliação, ele já perdeu muitas informações que foram passadas para ele há não sei quanto tempo atrás. Uma informação na nossa mente, isso é funcionamento cerebral. Uma informação na nossa mente que você receba, você consegue guardar aproximadamente 30% dessa informação em 48 horas. Depois de 48 horas, simplesmente aquela informação foi embora. Então, eu gosto muito de utilizar uma regra que eu aprendi com uma pessoa que eu tive eu acho que foi uma das pessoas dentro da área de educação em que eu tive o maior prazer de conhecer, que foi o Pierluigi Piazzi. O professor Pia, né, ele dizia o seguinte: aula dada, aula estudada. Hoje, antes de um longo período de sono, porque o sono é o que vai consolidar esse cimento de conhecimento, de informações que você adquiriu naquele dia. Entende? Então, eu canso de brigar com mãe, né? Brigar, quando eu falo no bom sentido, que a mãe chega e diz: não, eu não sei. Primeiro, os pais nunca sabem o que fazer com os filhos, né? E agora a pandemia está mostrando isso. Os pais loucos para poder as aulas voltarem, porque não aguenta mais os filhos, não sabem mais o que fazer com os filhos, não sabem nem estudar com os filhos, não aguenta. Na verdade, ninguém está se aguentando. Né? E aí, o que acontece? O pai chega e diz, a mãe, né, normalmente diz: eu não sei mais o que é que eu faço com esse menino. Porque esse menino, eu chego e digo para ele: menino, vai estudar que amanhã tem prova. Aí eu interrompo ela e digo logo: o erro está aí. Você está mandando ele estudar porque amanhã ele tem prova. Você devia mandar ele estudar porque hoje ele teve aula. Essa é a diferença. Ele tem que estudar porque teve aula, não é porque vai ter uma prova, é porque teve aula. E ele tem que estudar hoje. O melhor método de ensino, eu vejo aí, né, no YouTube, me incomoda um pouco. Eu não estou criticando, não é uma crítica e ao mesmo tempo é. Por quê? Primeiro, tem muita gente que me procura, inclusive na clínica, né? Muitos alunos me procuram porque, primeiro, professor, que o senhor trabalha com hipnose, e aí eu estou vindo aqui porque eu vou fazer uma avaliação daqui a não sei quanto tempo e eu preciso que a hipnose resolva aí meu problema. Bem, primeiro mito que a gente destrói logo. A hipnose não vai fazer com que você tenha habilidade que você não pratica. Você não vai ter uma habilidade se você não realmente
não está apto àquela habilidade. Ou seja, se você não estudou, a hipnose não vai fazer com que você lembre que você não estudou, não. Entende? A ideia de eu vou ter uma hipermemória com a hipnose. Mentira, falso. A hipnose vai ajudar você a se concentrar, vai ajudar você a manter o foco. E aí sim, é isso que a hipnose faz. É a partir daí que a gente fortalece realmente todo esse conhecimento, né? Que é a partir da hipnose, né? Da auto-hipnose, na verdade. Eu ensino a auto-hipnose para que ele possa manter o foco, não procrastinar. Isso tudo a hipnose faz. Mas dá um superpoder, uma hipermnésia, né? Uma memória, uma supermemória, não. Quem disser isso está mentindo. Eu vi um cardzinho, né, de divulgação há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, que o cidadão chegou e colocou assim: utilize a hipnose e lembre de tudo que você estudou. Não me lembro como foi, mas utilize a hipnose e lembre de tudo que você estudou na sua vida. Opa! Tá precisando morrer. O cidadão já está condenando o cidadão à morte, né? Porque para o cidadão lembrar de tudo, nós lembrarmos de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que você estudou na sua vida, é impossível. É impossível. Primeiro que você não estudou a sua vida toda. Você apenas decorou conteúdos. Então, aquilo que foi decorado já foi perdido, já era. Não vai voltar, não. Certo? Então, o aprendizado, sim. A partir do momento que você mostra como é que você tem que estudar e fazer um planejamento, e aí quando eu falo de fazer planejamento de estudo, gente, não adianta você chegar e dizer para a pessoa como é que ela tem que estudar. É você organizar ambiente, é organizar foco, concentração, porque cada pessoa vai estudar da forma como for melhor para ela. Vou dar um exemplo que é o seguinte: tem gente que acha que concentração é a capacidade de eliminar interferências. Não. Concentração é a capacidade de bloquear estímulos. E uma coisa que eu falo para os alunos, para qualquer aluno meu, é o seguinte: eu não vou recomendar que o aluno ele comece a estudar em um ambiente totalmente silencioso, um ambiente todo bonitinho. Por quê? Porque na hora da prova, que ele for fazer uma avaliação, ele não vai encontrar esse ambiente silencioso, bonitinho. Talvez encontre, mas talvez não. Se for aqui em Alagoinhas, por exemplo, o aluno que vai fazer Enem, tem umas 2 escolas aqui que os alunos, aí vem a discrepância, né? A dizer que está igualando todo mundo. Nada, a concorrência do Enem já começa do local onde você vai fazer prova. Essas 2 escolas sempre foram escolas oficiais para o Enem, certo? Só que sabe o que acontece? Do lado tem um bar onde dia de sábado e domingo é paredão, meu. Então esses alunos que vão fazer prova lá, como é que eles fazem? Eles chamam a polícia. Chama a polícia chega, vai lá, peraí, para aí, tal, isso aqui, pronto, beleza. Meia hora depois volta. O aluno está fazendo prova ainda. Então, e aí? Entende? Então, concentrar, você fazer com que a pessoa se concentre, não está correlacionado a você eliminar a interferência. Não! Eu não quero que o meu aluno estude em um ambiente favorável para ele. Apenas no ambiente favorável. Lógico, se ele tem um ambiente favorável, que ele utilize. Mas eu quero que o meu aluno aprenda a eliminar interferências. E aí é que entra a hipnose, a auto-hipnose. Eu quero que ele esteja ali, pode estar quebrando o maior pau lá, e ele está aqui concentrado no seu estudo, focado. Esse é o meu principal objetivo. E aí, por isso que eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer com que o meu aluno aprenda a auto-hipnose. Mas uma pergunta que acho que é interessante, que vem em encontro aí tudo que foi dito até agora: a hipnose transforma aluno em estudante? Depende. Se o aluno quiser, sim. Porque, assim, a gente sabe que a hipnose depende muito do engajamento da pessoa. Se a pessoa estiver engajada no processo, é óbvio, sim. O que é que nós vamos fazer? Eu quero que o aluno aprenda o passo a passo para ele poder aprender. Na verdade, eu sempre digo, olha, engraçado, eu vou ensinar você a aprender, tá?
Como é que seu cérebro funciona? Então, neuroplasticidade cerebral. Como é que seu cérebro funciona para que você realmente tenha um conhecimento? Na aula, eu gosto de trabalhar utilizando, na verdade, exemplos, utilizando a emoção, porque tudo aquilo que envolve emoção faz com que você capte com mais facilidade. Então, já começa, né? Você já começou a criar ali o momento da aula, faz com que o aluno inicie a aula, não inicie de primeira, faz com que ele inicie a aula. Você pode até dar uma introdução do assunto, né? Existem alguns assuntos que são um pouco mais complexos para o aluno, então o que é que eu faço? Eu faço uma introdução, e normalmente, como eu ensino química, para mim é fácil fazer uma introdução utilizando sempre um filme, eu gosto muito de utilizar as séries, CSI, por exemplo, para mim, CSI é o melhor exemplo, a melhor arma que eu tenho para as minhas aulas, né? O melhor material didático que eu tenho para as minhas aulas é o CSI. E aí eu vou, beleza. E a partir dali, um trecho de filme, eu não boto o filme todo, eu não gosto, né? Nunca me adaptei em, bota o filme para o aluno para assistir o filme todo, para depois a gente comentar. Não, eu pego só o trechozinho que eu quero e coloco ali. E aí ele vai assistir aquele trecho, e a partir daquele trecho eu faço uma introdução sobre aquilo, e aí, o que é que vocês acham? Como vocês complementariam o assunto o que é que você entende sobre isso? Já ouviu falar sobre isso? E aí eu deixo eles começarem realmente a aula. E a partir daí, a gente vai criando o engajamento necessário. O que que acontece? Quando eu explico para ele como é que o cérebro funciona, que ele não deve deixar para estudar o assunto no dia seguinte, isso eu faço no primeiro dia de aula das minhas turmas. Então, o que é que eu sempre digo? Olha, aproveite que está na primeira semana de aula, você não tem nem conteúdo ainda direito para poder estudar, entre aspas, mas aqueles professores que derem aula hoje, vocês já vão chegar em casa hoje para poder estudar um assunto. E aí eu explico, eu mostro lá no slidezinho como é que é a subdivisão do nosso cérebro, qual é a parte que é responsável em processar as informações, qual é a parte responsável em fixar as informações. Eu dou uma mini aula, obviamente, né? Bem resumida, de neurociência para ele. Para que ele possa entender que, se ele deixar para estudar no dia seguinte, ele já perdeu 70% das informações. Então, eu faço com que ele cumpra. E aí, eu digo para você o seguinte, o estabelecimento do rapport é importante para que eu possa convencer o aluno disso. É por isso que eu normalmente gosto de utilizar o quê? O mentalismo. Depois eu utilizo uma técnica de memorização, porque normalmente o aluno acha que ele não tem memória. Não, minha memória é fraca. Não existe memória fraca. Existe memória não treinada. E aí eu mostro para eles que eles são, por exemplo, capazes de memorizar. Eu pergunto sempre, né? Vocês acham que conseguem memorizar 20 objetos, que eu vou citar aqui aleatoriamente? 20 objetos, vocês acham que vocês conseguem memorizar em quanto tempo? E na ordem que eles aparecem? E aí eles ficam, na ordem? Não, me dê aí meia hora. Me dê aí 2 dias. Tem gente que diz fala dias. Para memorizar exatamente na ordem que eles aparecem. E aí eu não tenho 30 minutos aqui para poder perder. Vamos fazer isso em, talvez, no máximo 6 minutos? Aí, impossível. Vamos lá. E aí eu vou fazer com que ele aprenda uma técnica de memorização de 20 objetos na ordem que eles aparecem em 20 minutos. Em 6 minutos. Por que eu faço isso? Porque eu quero eliminar a ideia que o aluno tem de que ele não tem memória, de que a memória dele é fraca. Não, você apenas não utilizou a técnica correta. E aí pronto, aí ele já se convence, ou seja, é como se fosse um convincer, né, que a gente utiliza na hipnose. É o que eu faço com o aluno. Eu faço com que ele perceba que ele tem memória. Pronto. Então, olha, a memória você tem, você sabe agora utilizar a sua memória. Está vendo que você foi capaz de memorizar e na ordem que os objetos aparecem? Pronto. Depois que eu fiz isso, aí eu digo, olha, vamos agora aprender uma técnica de auto-hipnose. Seria interessante para vocês? Lógico que depois eu fazer uma demonstração de hipnose em sala. E detalhe, não sei se tem algum professor aqui, a não ser o Celso, mas jamais é um conselho que eu dou, é o que eu faço. Nunca, jamais faça hipnose de entretenimento dentro de ambiente escolar. Dentro de ambiente escolar, certo? Não faça. Primeiro porque são todos menores de idade. E tem pais que
talvez, quando o filho chegar lá dizendo, teve hipnose lá na escola, o pai não vai gostar. Certo? Tem pais que vão chegar, não, que história é essa de que teve hipnose? Eu tive essa experiência aqui em Alagoinhas com um cidadão que foi para a sala de aula comigo, e aí eu disse, olha, não faço hipnose de entretenimento. Ele, então tudo bem. Aí ele foi para uma sala, fui para outra. Nas minhas salas eu dei sorte, né? Porque eu fui para as salas que tinha... as pessoas que assistiram a apresentação eram ligadas à direção ou à coordenação da escola. Aí, para mim foi ótimo. E aí eu fui lá para mostrar controle de ansiedade, glossofobia, uma menina que é tímida pra caramba. E aí, vamos lá, se eu disser para você que você é capaz de fazer uma apresentação pessoal aqui para todas as pessoas, é impossível, tal. Utilizei, nem hipnose utilizei as submodalidades da PNL. E aí, pronto, beleza, coloquei ela de costas, e aí fui desensibilizando, fazendo um trabalho de dessensibilização sistemática. E aí, quando ela voltou, pronto, pode abrir os olhos agora e faça a apresentação. E aí ela foi lá e começou a falar e dando risada. E ela, por que você está dando risada? Porque eu não estou acreditando que eu estou falando aqui, não estou com vergonha, não estou tendo medo de falar. Aí eu chego e digo, tá vendo que aí, na verdade, é um julgamento seu e não dos seus colegas? Entende? Porque quando a pessoa é muito tímida, a pessoa não é tímida por causa do outro. A pessoa é tímida por causa do que ela pensa e os outros estão pensando. Então, eu já elimino isso para o aluno. Bem, ele já ganhou a minha confiança, então agora, meu velho, vamos lá. Vamos aprender a auto-hipnose e vamos aprender a fazer o que a gente tem que fazer, que é estudar todos os dias. E aí eu vou jogar duro em cima desses alunos. Entende?